Em entrevista à TV Senado, enquanto se aguarda o início da sessão da CPMI do dia 8 de janeiro, o senador Esperidião Amin explicou a importância de ouvir o fotógrafo da Reuters, Adriano Machado, que estava presente no interior do Palácio do Planalto, acompanhando e fotografando os invasores, inclusive aparentemente orientando as ações. O senador afirmou: a presença dele aqui faz parte do contexto da busca do tamanho da omissão. Essa recalcitrância, essa absoluta má vontade, chegando à irregularidade na questão da transferência das imagens do que ocorreu no Ministério da Justiça, isso tudo demonstra que é preciso muita paciência, muita determinação para se investigar o tamanho da omissão. Esperidião Amin lembrou que os agentes públicos, que são pagos com o dinheiro dos impostos dos brasileiros, tinham justamente a responsabilidade de evitar uma invasão dos prédios e não o fizeram. Ele apontou: houve um afrouxamento. O presidente Lula bem definiu: alguém abriu a porta por dentro. Ele acrescentou: os omissos, aqueles que deixaram de cumprir seu dever de impedir tal ocorrência, esses têm que ser investigados, apontados e também responsabilizados. O senador também falou sobre a representação à Procuradoria-Geral da República para que investigue o ministro de Lula, Flávio Dino, que se recusou a entregar as imagens do interior do Ministério da Justiça por diversas vezes e, ao final, entregou apenas as imagens de 2 câmeras. Esperidião Amin apontou as evidências de ocultação e disse: depois de muito lutar, se conseguiu o conjunto das imagens do Ministério da Justiça, que é um documento público, e parece que não veio completo. De forma que essa providência que está sendo tomada de responsabilizar quem manda informação incompleta e não fidedigna é pertinente e evidencia o tamanho escandaloso da omissão. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, simplesmente por estarem em um local. O fotógrafo da Reuters, assim como o general G. Dias, foi filmado no interior do Palácio do Planalto durante a invasão e interagindo com os invasores, e nenhum dos dois sofreu qualquer sanção ou mesmo investigação. O fotógrafo, assim como o general G. Dias, não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores que podem sofrer qualquer uma delas ou várias, mesmo sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita de mais de 25 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bom dia. O que o senhor espera desse depoimento hoje, senador, do fotógrafo da agência Reuters? O senhor acha que era necessário ele vir aqui? Olha, eu acho que a presença dele aqui faz parte do contexto da busca do tamanho da omissão. Acho que essa recalcitrância, essa absoluta má vontade, chegando à irregularidade na questão da transferência das imagens do que ocorreu no Ministério da Justiça, né? Depois de 8 meses nós estamos ainda discutindo se veio ou não veio. Isso tudo demonstra que é preciso muita paciência, muita determinação para se investigar o tamanho da omissão. E a partir da omissão, né, poder responsabilizar aqueles que são agentes públicos, pagos com dinheiro público, para evitar que aconteça aquilo que aconteceu. E longe de diligenciar, pelo contrário, o que se percebe é que houve um afrouxamento, que aliás o presidente Lula bem definiu. Alguém abriu a porta por dentro. Mas está difícil descobrir quem foi que abriu ou quantos. Quantos foram os agentes públicos e sob que forma ajudaram a que houvesse a depredação, o vandalismo, que tem que ser investigado e punido. Mas os omissos, aqueles que deixaram de cumprir, consciente ou inconscientemente, o seu dever para impedir que tal ocorresse, estes têm que ser investigados, apontados e também responsabilizados. Senador, hoje a bancada de oposição, o senador Jorge Seife, ele anunciou que vai dar uma entrevista coletiva, vão entregar uma representação à PGR contra o ministro Flávio Dino. Sobre essa ocultação, né? Eu não tenho nenhuma comprovação pessoal, mas trata-se do seguinte: depois de muito lutar, se conseguiu o conjunto das imagens do Ministério da Justiça, que é um documento público, ainda que sob a forma de vídeo, e parece que não veio completo, de forma que esta providência que está sendo tomada de responsabilizar quem manda a informação incompleta ou não fidedigna é pertinente e evidencia o tamanho escandaloso da omissão. Senador, muito obrigada, um bom dia. Dessa introdução honrada, muito obrigada. Obrigada por esta solenidade, por nos colocar aqui, onde é para ser a casa do povo e muitas vezes não é. E é aí que eu quero começar a minha fala, né? Quando a gente olha para a advocacia, e aqui, rendendo homenagens aos meus colegas que me antecederam e que falaram aqui tão bem, quase que esgotaram todos os assuntos, eu não podia, obviamente, deixar de usar esta tribuna, este espaço e este dia para fazer aquilo que o advogado mais gosta de fazer, que é reivindicar, brigar. Então, eu trouxe aqui 5 pontos, senadora, para colocar, talvez use até menos tempo do que precise, mas eu queria ser muito cirúrgica e aproveitar tudo que falamos aqui de homenagens, do quão nobre é essa profissão, do quanto precisamos de advogados para defender as nossas causas, mas para falar de algumas coisas que têm nos afligido na advocacia e que muitas vezes nós, não por falta de coragem, mas por falta de espaço, não falamos. A primeira delas é o ativismo judicial. Nós temos no Brasil 3 poderes separados, a Constituição diz isso desde sempre. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário devem estar em harmonia, mas cada um no seu papel. E é aqui que se fazem leis. Aqui nesta casa é que se criam ou extinguem direitos, e só aqui. Não é decreto, não é portaria, não é resolução, não é jurisprudência, é lei. Então, a primeira reivindicação, e usando o dia 11 de agosto como um dia de Santo Ivo, que é nosso padroeiro, para que nos abençoe nesta toada, Frei,
que nós tenhamos as bênçãos para ter coragem de enfrentar o ativismo judicial de muitas vezes aqueles que se dizem igualitários, né? Todos os advogados são iguais aos juízes, aos ministros, aos promotores, mas sabemos que nos corredores dos ministérios, nos corredores dos tribunais, dos superiores principalmente, muitas vezes nós não somos assim tratados. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. O segundo é com relação a cobrar do executivo aquilo que falta de matéria-prima para que nós tenhamos bons colegas e que a gente engorde lá no nosso escritório o nosso time. Nós precisamos de educação básica. Eu sempre contratei meus estagiários com entrevistas. Fazia uma entrevista, contratava o estagiário. Eu comecei a ter que fazer prova, porque eles não conseguem fazer concordância verbal. Eles esqueceram de como usa a língua portuguesa. E a gente não vai consertar isso em universidade de direito. Nós precisamos que o governo olhe para a educação básica, porque senão não teremos uma nação decente, como querem os advogados. Gente, eu mudei para Brasília faz 2 meses, eu não consigo com essa secura ainda. A terceira questão que eu gostaria de pontuar aqui é a politização da ciência do direito. Não é possível que ideologia substitua aquilo que é ciência. Nós temos exatamente, por exemplo, a hierarquia das leis. E nós tivemos recentemente uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que uma resolução do CONAMA se sobrepõe ao Código Florestal. Que precedente é esse para nós advogados? Leis são hierarquicamente superior a qualquer outro instrumento. E a politização das questões, por mais simpáticas que elas possam parecer, ambientais, até de inclusão, venho aqui dizer que sim, temos que lutar, adorei o seu discurso, mas nós não podemos deixar a ideologização substituir a ciência, porque senão nós estaremos assassinando o direito. E não podemos fazer isso. E, por fim, dizer que democracia é maioria, mas com respeito às minorias. E esta ordem não pode ser invertida, porque senão nós matamos a democracia. Desculpa meu tempo, acho que ela me deu mais um tempinho ali, mas quero parabenizar todos os colegas, dizer que nós temos pontos, principalmente neste momento, em que nós estamos atravessando discussões muito profundas a respeito de polarizações, de se você não está do meu lado, você é meu inimigo, em que nunca a sociedade precisou tanto de advogados. Advogados que tragam a razoabilidade, o bom senso, a ciência para o centro da discussão e que possam ser os articuladores da paz, que eu acho que é isso que nós devemos ser. Feliz Dia dos Advogados para todos nós e parabéns, senadora, por essa linda e importante solenidade que traz para dentro da Casa do Povo o povo. Obrigada. Muito obrigada, doutora Samanta.